Boa tarde para todos. Eu quero tentar passar aqui uma mensagem de passar mais tranquilidade para vocês. Hein? Aqui. Passar um pouco de tranquilidade para vocês com relação à Forluz. O Zé já deixou bem claro a questão de governança, a questão dos investimentos, a questão de passivo. Todo o nosso dinheiro que a gente arrecada de vocês e a patrocinadora põe a parte dela, né, ele é investido em uma caixinha que vai rendendo ao longo do tempo, e nós temos como compromisso pagar a aposentadoria de vocês até o último dia de vida de cada um, né? Não adianta que a gente tentar tapar o sol com a peneira. Desde 2013, tem acontecido muitos eventos, tanto macroeconômicos como políticos, no país, no Brasil, e esses eventos vieram muito próximo de uma crise muito grande nos Estados Unidos, do subprime 2008, né, que passou efeito colateral para todos os mercados emergentes, 2, 3 anos depois. Então, nós podemos dizer que nós estamos num momento de dificuldade. Depois que o Brasil ganhou o grau de investimento, em 2007, e agora veio a perder, a gente vem passando por uma questão de dificuldade muito grande em gestão, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai ver que as taxas de juros que remuneram os nossos investimentos estão caindo, o investimento produtivo no Brasil tem diminuído, as empresas têm se endividado mais, estão com capacidade ociosa muito grande. Isso faz também com que a renda variável não haja uma performance muito favorável. E, adicionado a isso, nós temos o lado passivo, que o Zé Ribeiro comentou aqui. Passivo em fundo de pensão, ele é muito caro, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o quanto que a Forluz já usou do seu superávit, dos seus recursos, para amortizar custo do passivo. É uma coisa muito assustadora ao que vocês verem os números. Mas a gente tem um modelo de gestão que eu vou deixar claro aqui para vocês, que a gente enxerga o fundo de pensão até o último participante. Então, no nosso modelo, dependendo do plano, nós temos lá fluxo até 2100, um pouco mais do que isso. Então, muita gente vê o momento atual de um déficit, preocupa com a foto desse momento, né? O que a gente tem que ver não é a foto desse momento, é o filme todo. Não adianta, por exemplo, eu ter um índice de solvência hoje de 2. Índice de solvência significa que o meu ativo hoje supera 2 vezes o meu passivo, né? Ativo é o dinheiro que eu tenho aplicado e passivo são os compromissos de aposentadoria, né, a folha de salário de vocês ao longo da vida. Não adianta hoje ele ser 2, se na minha projeção futura ele está abaixo de 1. O que interessa enxergar é, se ele está abaixo de 1 hoje, e se ele é crescente ao longo do tempo, e a gente chega à relação superior a 1, isso que nos dá a tranquilidade, e através disso que a gente faz a alocação. Tá? Então, pode ser que a Bolsa de Valores caia 2 anos consecutivos, o investimento, o imóvel deixou de ser reavaliado em determinado ano, que tem acontecido aqui, tem 2 anos que a gente está com os 2 prédios no mesmo valor, né, que são os 2, montam 800 milhões, 800 milhões, 2 anos, 30% de correção, é 240 milhões que eu não ponho no balanço. Mas a gente sabe que um dia essa economia vira e esse mercado vai virar e nós vamos ter melhora lá na frente. Então, é importante não ter pânico com o retrato do momento, se você está visualizando
50, 80 anos lá na frente. E esse déficit de hoje não tem relação nenhuma com a capacidade de pagamento dos aposentados, ou de quem está para aposentar. Nós temos fluxo de caixa suficiente para honrar os compromissos. Tanto é que, quando você coloca isso no seu estudo, você vai ver que o estudo manda você realizar a bolsa em 2030, fala para você realizar imóveis em 2035, quer dizer, não existe aquela necessidade imediata de fazer recursos líquidos para pagar os compromissos. Eles estão todos aí. Então, o déficit nada mais é do que você traz todo esse fluxo de obrigações de valor presente, compara com o seu ativo. Ele pode ser positivo ou negativo. O importante é a tendência disso ao longo do tempo. Tá? Então, vamos lá. Então, eu coloquei aqui nós temos a crise do subprime e começou a respingar, igual coloquei 2 anos depois nos mercados emergentes. Então, você vê que de lá para cá, de 2010 até 2016, nós tivemos um crescimento do déficit nos fundos de pensão de 1.038%. Então, nós não estamos sozinhos, existem vários fundos de pensão que estão passando pela mesma dificuldade, né? Levando aquelas considerações que o Zé Ribeiro colocou no início, dificuldades até de crescimento mesmo de passivo. Eu estive lá em Brasília recentemente, numa reunião de comissão, e o superintendente da Previc nos perguntou por que a rentabilidade está acima do mínimo atorial e ninguém consegue dar superávit. Porque o passivo está cada vez maior. Cada vez maior, uma das características é a longevidade, né? A gente está vivendo cada vez mais, então isso custa para o fundo de pensão esse pagamento adicional que não era provisionado anteriormente, né? Bom, então, a situação de déficit, ela, embora tenha melhorado um pouco, né, no ano de 2016, né, continua com crescimento, com valor significativo desde 2010. Bom, como que a Forluz aplica o dinheiro dela? Ela faz, de onde ela tira, onde vai ficar alocado, em que prazo, qual o ano do vencimento, que tipo de ativo, eu vou precisar de liquidez, eu posso comprar o imóvel hoje, ou comprar daqui a tantos anos, quanto que eu tenho que vender, tudo em função dessa projeção de fluxo de caixa que é construído no ativo e no passivo. A área atuarial envia para a área de investimentos todos os compromissos até o último participante, que eu te falei, vai mais de 2.100 aí no ano, né? E, em função disso, a Forluz, ela faz a alocação dos seus ativos, casando todos os vértices possíveis para pagamento dos benefícios. Então, eu tenho um compromisso lá para pagar em 2016, eu tenho um ativo financeiro que vence nessa época para pagar o compromisso. E assim até 2050. O importante é que esse ativo, o azulzinho, sempre seja maior do que o vermelho, que se eu tiver a relação inversa, eu estou com dificuldade de fluxo de caixa. Bom, através desse estudo, né, que a gente chama ALM, que a gente aloca o ativo em função do comportamento do passivo, tá? Como que ele é feito? O Léo colocou muito bem aqui que, até pouco tempo atrás, dizia-se que o PIB era a projeção da economia era outra, agora já quer dizer, adivinhar, acertar o que vai acontecer lá à frente é muito complicado. Então, a gente roda vários cenários. Esse sistema é um sistema estocástico, que ele faz 1000 simulações e vê qual que é o cenário mais provável de acontecer. Então, a gente joga dentro de um liquidificador lá, né, tudo o que é de cenário macroeconômico possível, tá, que a gente projeta, o fluxo do passivo, né, e ele vai fazer uma simulação também de todos os ativos nossos,
ou seja, a correlação do ativo A com o ativo B, com o ativo C, com o ativo D, o que acontece com o ativo se o outro sobe, o outro cai, através de um modelo estatístico de uma janela de anos para trás. Tá? Isso aí, o modelo, então, nos dá qual o percentual que a gente aplica o dinheiro nos segmentos que a gente pode aplicar: renda fixa, renda variável, estruturado, imóveis, empréstimos. Ou seja, o valor que eu vou alocar em cada segmento é um valor determinado através desse estudo. Ok, gente? Bom, vou falar um pouco de patrimônio antes de mostrar as rentabilidades aqui. Então, hoje, a Forluz está quase 15 bilhões de patrimônio, né? Hoje, o plano A, aqui ele está com 5 e pouco, porque ele não está a reserva contratada de 800 milhões, mais o déficit ajustado 280, por isso que o Zé mostrou 6.800 lá, né? Vocês veem que, no plano B, nos perfis de investimento, o participante prefere o perfil de conservador a ultraconservador, que é a grande maioria, tá? Esse aqui é o que tem no máximo até 10% em bolsa, esse aqui não tem nada. A grande maioria, historicamente, desde quando construímos os perfis de investimento em 98, historicamente, sempre o conservador é o que tem maior adesão, né? E aqui, eu vou mostrar lá na frente, o concedido, quando o participante aposenta, ele pode optar por vitalício ou por cotas, né? Esse cota foi criado em 2009, nós estamos impressionados com o crescimento de pedido de aposentadoria por cotas, tá? Eu vou mostrar lá na frente um quadrozinho que eu vou mostrar a armadilha para quem está tirando acima do que a Forluz rende real, acima da inflação. Que ele pode estar tirando um valor em cima de uma rentabilidade nominal, que eu vou explicar lá, que o dinheiro dele, ao longo do tempo, ele pode acabar. Tá? Mas hoje, a grande demanda é por benefício por cotas. E esse aqui é o plano Taesa, né? É um patrimônio de 22 milhões, é um plano recente, e já aqui, o moderado, ele tem uma participação maior, mas sempre o conservador, ele está em primeiro lugar. Bom, então vamos lá. Rentabilidade dos planos. Você pegar janeiro de 2008, janeiro de 98, desculpa, quando nós começamos lá com o plano A, até dezembro de 2016, nós deveríamos ter um rendimento, a rentabilidade miniatorial, ou seja, a rentabilidade exigida para que a fundação não entre no vermelho, né? Foi de 926%. Então, nós tivemos aqui, renda fixa rendeu 1.918, que representa IPCA mais 9,7%, se comparar com o CDI, né, que é aquela taxa que todo mundo compara aí com, dos fundos DIs, 141%. A Bolsa, como você vive um momento, sempre viveu um momento, que está sendo diferente agora, de taxa de juros muito alta, haja vista a rentabilidade da renda fixa, não se investe muito em Bolsa, em período de juros muito alto. A Bolsa deu um comportamento bem menor do que a renda fixa nesse período. A nossa política de investimentos é superar o Ibovespa, e nós conseguimos, nesse período, 5,9, 4,3 aqui. Aqui também a rentabilidade, IPCA mais 9, ou seja, se você pegar o universo quanto nós temos ali, gente? 2008, 18 anos, né? 18 anos, tendo uma rentabilidade de IPCA mais 9, eu acho que é uma rentabilidade muito boa, né? Que empréstimo, imóveis, foi a melhor rentabilidade da carteira da Forluz nos últimos 18 anos. Tá? Houve um boom de imóvel muito grande na década de 2000, com que fez que a performance fosse muito boa. Aqui está nesse valor que começou a entrar para a carteira do B,
em 2007. Então, nós tivemos um total de rentabilidade de 1.722 no plano A e 1.661, equivale IPCA mais 9,15 e IPCA mais 5,95. Só para ter uma comparação, a taxa de juros de mais longo prazo do Brasil hoje, com o menor risco possível, né, que é a taxa do Tesouro, ela está pagando, nesse período, IPCA mais 5,50, 5,40. Então, a rentabilidade nossa acumulada de IPCA mais 9,15 e 8,95, se você contabilizar juros compostos de 9% ao ano, você tem um volume de dinheiro significativo, é uma rentabilidade muito boa. Aí vem a questão, mas por que teoricamente, academicamente, rentabilidade mínima notorial é igual investimento, é igual equilíbrio? Nós tivemos uma rentabilidade muito acima. Deixa eu só mostrar isso aqui, depois eu volto para 2016. Então, olha só, de 98 a 2016, nós rendemos 920, nós tínhamos que dar um resultado mínimo de 927%. Tá? O resultado dos investimentos foram 1.723%. Só que o passivo da Forluz cresceu muito mais que isso. Ou seja, taxas de mortalidade, uma série de fatos que eu vou mostrar aqui, né, proporcionaram esse valor muito alto. Ou seja, nós rendemos 115% acima da rentabilidade mínima notorial e estamos apresentando um déficit do plano A. Aqui é um comparativo, aqui é a carteira inteira, né, entrando ações, bolsa, nós demos IPCA mais 9,15, contra um anualizado do passivo de IPCA mais 9,94, nosso setorial do plano A IPCA mais 6, né, e do plano B mais 5,30. Esse é o comparativo, tirei outro no consolidado estatístico da ABRAP, só entrar no site que está disponível lá. Tá? No período de 2001 a 2016, a média das entidades de previdência complementar foi 774,10%. Aqui ele põe os dois planos juntos, não separa não. Tá? A Forluz deu no plano A 916% e no plano B 908%. O ano passado, nós conseguimos atingir a rentabilidade mínima notorial, tanto no plano A quanto no plano B. Taesa não tem rentabilidade mínima notorial, porque ela é um plano de contribuição definida, então não existe o risco atuarial ali, né? Por isso que ele não está ali. E perfis de investimento também, como a Bolsa performou melhor, o rendimento melhor foi o perfil agressivo, que tem uma exposição maior na Bolsa. Então, está aqui. Valores suportados pelo ativo do plano. Então, aquele 115 lá acima do mínimo notorial, teve ajustes cadastrais lá em 98. Lembrando que em 98, teve, me parece, uma parte de reforma de previdência também lá, né? CEMIG fez um PDV muito grande. Muita gente conseguiu o tempo anterior, né? Que não estava previsto no nosso cadastro, não é isso, Tiago? Tempo anterior de rural e outras coisas. Então, isso custou para o plano 1.549 a preço de hoje. Pendências judiciais, não sei se vocês lembram que o aposentado recebia, acho que era pelo IGPDI, né? Passamos isso para o IPCA. Isso custou para a Forluz, esse acordo, mais 1.350. Essa questão longevidade é uma questão importantíssima. Longevidade já custou, até hoje, mais de R$ 1,5 bilhão de reais. Né? Então, só de ajustes de plano, nós tivemos aqui 4.714, tá? Que nós não pedimos a patrocinadora esse recurso, usamos com o superávit, e também existe uma dívida com a CEMIG, que foi contratada lá na migração do plano, e que no contrato consta que com 3 anos sucessivos superávit, você ia
deduzindo, e foi deduzido mais 1.285 nossa dívida. Então, ao todo, vocês veem que 1.285, 1.300 mais 4.700 são 6 bi. 6 bi que nós usamos de superávit, e esse 6 bi é praticamente o patrimônio do plano A hoje, né? Por isso que está 115% acima, é quase outro plano que nós amortizamos aí essa questão do passivo. Então, esse é um dos motivos que o plano A apresenta deficitário hoje. Bom, para esse ano que passou, nós acertamos já com a CEMIG, foi feito o contrato de dívida de 14 anos, porque a gente tem que equacionando do 284 milhões. E tem o resto, mais um equacionamento para esse ano, tá? Que vai ser de 99 milhões. Tá? Bom, o que é esse equacionamento? A legislação, se fosse a legislação anterior a essa aqui, vamos comentar só sobre 2016. Eu teria que pedir para a patrocinadora 507 milhões de reais. Tá? Mas, dada a situação macroeconômica que todo mundo vive, as patrocinadoras, o país em geral, e dado que houve vários estudos lá fora, Canadá, Estados Unidos, em que você pode conviver com um determinado déficit ao longo do tempo, dependendo da duração do seu fluxo previdenciário, né? Ou seja, se meu fluxo vai até 2100, e você ponderar esse fluxo de caixa, traz valor presente, que a gente chama de duration, né? E você consegue recuperar isso ao longo do tempo, não está certo você cobrar isso tudo de uma vez só. Se você põe isso aqui de uma vez no simulador do seu LM, ele passa de um déficit, vamos supor, de 5% do plano, de 0,95, e ele chega no meio do caminho com um superávit de 2. Quer dizer, o ativo 2 vezes o passivo. Então, os órgãos legislativos disseram, bom, vamos cobrar paulatinamente esse déficit, não ir de uma vez, porque sabe-se que lá você tem uma recuperação de certos ativos em sua carteira. Tá? Bom, aqui que é o grande problema hoje que a gente enfrenta, o Zé comentou no início, tendência de taxa de juros em queda. Há 10 anos atrás, antes do subprime, e até um pouco no próprio 2008 lá, você tinha taxa de juros que você comprava no mercado, a IPCA mais 10, IPCA mais 12. Ora, se o mínimo notorial era 6, você podia até dar o luxo de perder alguma coisa em renda variável, que você não ficava abaixo do mínimo notorial, né? Hoje em dia, não existe mais essa moleza. A taxa mais longa de juros está 5,50, né? Teve, há um mês atrás, a 4,90. Então, a dificuldade de obter um retorno hoje no Brasil é muito maior do que antigamente, né? Eu falo muito aqui que, antigamente, todo mundo aqui já aplicou em fundo DI, né? Nós aplicávamos num fundo desse no banco, a taxa CDI era 45% ao ano, a coisa mais difícil do mundo era dar um déficit, né? Porque você tinha um atuarial de IPCA mais 6, né? Hoje é o contrário, a taxa está baixa, deve chegar em dezembro a nível de 9%, então, quer dizer, remunerar o dinheiro hoje está ficando muito complicado. Conjugado a isso, vem esse problema do passivo, né? Quanto mais tempo o pessoal vive, mais dinheiro eu tenho que tirar para pagar essa aposentadoria até o final. Então, você tem como consequência aumento do passivo hoje, redução de rentabilidade com relação às rentabilidades anteriores, né? E necessidade frequente de equacionamento, se alguma coisa não for feita, né? Se não tiver a melhora substancial dos mercados, porque, como eu já disse aqui, nosso dinheiro está aplicado no mercado financeiro. Seria saudável para o plano, um plano, por exemplo, saudado que está fechado, né?
para tentar diminuir o déficit, aumentar a exposição em renda variável, isso é um questionamento. Quem garante que a renda variável vai performar bem daqui para frente? Com a volatilidade que a gente tem visto no mercado. Talvez uma exposição maior em renda variável pode agravar o problema, né? Então, é uma coisa, é uma discussão interessante aqui. A alternativa seria os aportes das patrocinadoras, né, e a maior exposição ao risco. É isso que a gente tem avaliado, a que ponto vale mais a pena você correr mais risco para tentar diminuir um déficit existente. Tá? E eu quero deixar aqui essa mensagem aqui, que eu acho ela muito importante. Tem muita gente aí que está aposentando e não está enxergando isso aqui. No plano B hoje, lembro que eu disse para vocês que o Cota, ele começou em 2009. Ele é muito novo, esse plano, né? Hoje nós já temos em volume, do 41,5% hoje é cotas, tá? 58,5% é vitalício. Tudo bem, cada um tem a sua decisão de vida, mas uns falam que o cota, a vantagem é que se você morrer, o dinheiro vai para a família, mas também outros falam que o vitalício, se você estiver no vitalício, a família depende de você, ninguém deixa você morrer, né? O cota empurra você para a morte para herdar aquele dinheiro. Existe um conflito aí de interesse, mas a mensagem aqui, a mensagem mais importante é essa aqui, gente. Vamos tirar o que a Forluz projeta de rentabilidade real. Rentabilidade real é aquilo que tira a inflação, o que você ganha acima dela é um ganho real. A inflação é apenas um componente de manutenção do seu poder de compra. Então, veja bem, a média hoje de saque é 0,85. Isso nos preocupa muito. Por quê? Primeira coisa, quem tirou 0,85 e está sacando 12 mil e pouco aqui, quase 13 mil, se fosse no vitalício, ele teria 6 mil e pouco de aposentadoria. Ou seja, o cara viveu a vida inteira com 6 e pouco. A hora que ele aposentou e ficou rico, dobrou o poder de compra, é aí que vai gastar mais, né? Então, desconsiderando o fator inflação, para não complicar o gráfico, você tem, tirando real os 5,30, que hoje mais ou menos dá uns 0,46 ao mês, 47, só botar na maquininha que a gente vê, você preserva o seu poder de compra ao longo do tempo. O seu dinheiro está lá, preservado. Tá? Que eu estou desconsiderando a inflação aqui para o cálculo ficar mais fácil. Agora, quem tira 0,85, está tirando 10,7 ao ano. Aqui, nós estamos rendendo 5,30 real. O cara vai comendo o dinheiro sem ver. No 13º ano aqui, ó, do ano 13 ao ano 12, ele já está com um benefício menor do que se ele estivesse no vitalício. Aí, ó, aquele assustar, quiser ir para o vitalício aqui, aí já era. O benefício cai mais. Por quê? Partindo do pressuposto que o Brasil vai virar estudo aí, vai dar certo, né? Nós vamos ter lá na frente uma taxa de desconto de 4%, 4,5%, 3,5%, né? Isso faz com que o benefício seja menor. E também tábuas de mortalidade. Cada tempo que passa, nós vamos aumentando a vida nossa, né? Então, isso custa também. Aí, quando ele for converter lá na frente, ele vai pegar taxa de juros menor e mais tempo de vida. O benefício dele vai ser menor ainda. Então, eu pus isso aqui para reflexão. Eu quero que vocês, quem não está aqui, eu gostaria que o auditório hoje estivesse lotado, mesmo porque existem muitas falácias aí da Forluz, muitas dúvidas, muitos questionamentos, que eu
conversei com o Zé Ribeiro ontem, a Mônica, nós nos penitenciamos aqui. Eu acho que nesse momento de crise, nós temos que visitar mais vocês, né, Mônica? Correr mais as cidades, mostrar o que está acontecendo realmente com a Fundação, porque a coisa pior que tem é fofoca. E a gente ouve cada coisa que eu não sei onde que tiram. Tá? Então, prestem atenção nisso aqui. Quer tirar o cota ou vitalício, é aquela questão que eu coloquei no início. É pessoal de cada um. Mas, ao tirar cota, não tira mais do que é o vitalício, não, porque senão a surpresa lá na frente vai ser muito grande. Nós temos plano de saúde para pagar, uma série de coisas, e lá o dinheiro acaba, porque o dinheiro não aguenta desaforo, né? Bom, então é isso aí que eu tinha para apresentar. Espero que eu tenha sido claro aqui, e a gente fica à disposição no final para questionamentos. Passo a palavra para o diretor de Relações com Participantes, Vanderlei Toledo. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar aqui todos os participantes, os assistidos, que vieram nos prestigiar nessa tarde, né, da necessidade dessa discussão direta com os participantes. Não sei se vocês perceberam, esse ano, os que assistiram os anos anteriores, esse ano a formatação do Presta Contas está diferente. É uma discussão direta dos diretores com os participantes e, em seguida, nós vamos abrir aí para discussão. Nos outros anos, geralmente, a gente tem uma palestra, essa coisa toda. Mas a essência do Presta Contas é a gente mostrar o que tem sido feito na Fundação em um determinado período, quais são os riscos, quais são os desafios. Então, eu acho que essa mudança de forma, de estratégia e de condução do Presta Contas, eu queria, inclusive, parabenizá-la aqui. Prestar Contas, ele tem um evento simbólico anual pela Forluz, mas eu entendo que todo gestor de recurso alheio, ele presta conta 24 horas do seu dia. No mínimo, seria obrigação dele para poder valer aquilo que se exige, que é a transparência que se pede quando se trata de gestão de recursos terceiros. E é o caso de um fundo de pensão. Pois bem, a diretoria de relação com o participante, ela tem, na sua essência, esse relacionamento com os participantes assistidos. E esse relacionamento ele se dá muito através de atendimento, através desse trabalho que é feito com a discussão com todos os participantes, até lembrando aqui o Rodrigo, que o Rodrigo mencionou da necessidade da gente estar cada vez mais discutindo com os participantes. A DRP, desde de junho de 2014, tem feito isso com altíssima frequência, e os números mostrarão para a gente aqui. Nos atendimentos, foram 4.723 atendimentos feitos pela equipe DRP. A equipe DRP é composta pelo diretor e mais 3 técnicos. Esses atendimentos ocorrem de todas as formas, por telefone, por e-mail, atendimentos presenciais, né? Então, foram 4.723 atendimentos que nós tivemos no ano de 2016. E aqui vem ele estratificado, né? A maior parte dos atendimentos que a gente faz é via telefone mesmo, 2.853 no ano de 2016. E vocês vejam que é muito próximo o número, porque em 2015 foi 2.888 por telefone. Aqui nós temos também uma outra situação da DRP, que é a concessão do empréstimo especial. O empréstimo especial é um empréstimo que existe além do empréstimo de fundo de quitação, que é aquele que é feito diretamente no portal, existe ainda o empréstimo especial. Como o próprio nome diz, ele é um empréstimo que tem as regras diferenciadas. As regras são diferentes daquelas regras que nós temos no empréstimo pelo fundo de quitação, que é o conhecido empréstimo Forluz, ou Jumbão, que o pessoal fala. Esse número de empréstimo especial ele vem diminuindo com o tempo. E por que isso acontece? Qual que é o efeito que isso... O que provocou esse efeito? Qual é a causa disso, né? A gente acredita que
algumas causas a gente consegue identificar assim, muito claramente. Dado esse trabalho que a gente tem feito em campo, discutido muito com os participantes, mostrado essa questão da necessidade da educação previdenciária, da questão do planejamento financeiro, isso tem impactado no empréstimo especial, tem diminuído o número de empréstimo especial. Ademais, também as regras do empréstimo especial elas foram alteradas. Nesse período de 2014 para cá, sofreram algumas alterações que tornaram esse empréstimo um pouco mais, não é rigoroso, mas um pouco mais vinculado à sua finalidade, que é as questões específicas, aos casos específicos. E não, ou seja, ele ficou menos aproximado do empréstimo Forluz e mais aproximado da sua especificidade mesmo. Por isso, houve essa diminuição. Nós temos, em 2016, um total de empréstimo, 82 empréstimos especiais, e vocês percebam que nós temos ali a imensa maioria que requerem esse tipo de empréstimo são os assistidos. Médio prazo de concessão dele, nós saímos em 2014, o prazo médio para concessão era na ordem aí de 9,6 dias. Em 2015, nós conseguimos trazer a 2,7, em 2016, a 2,6 dias. Aqui é a questão das nossas palestras, das nossas visitas, né? Nós temos aí, desde 2014 até 2016, nós tivemos uma conversa direta, um papo reto, né, com 4.228 participantes. Através das palestras, através das CIPATs, através dos DRPs itinerantes, nós temos palestra aí que dura de 1h30 até 3, 4 horas, a depender do grau de dificuldade e de curiosidade e de dúvida dos participantes. Até agora, foram 107 cidades que foram visitadas pelo diretor, essas palestras foram feitas diretamente por mim. Nós estamos aí com mais de 4.000 pessoas que delas já participaram. Aqui as cidades. E aí, qual que é a avaliação? Como que é avaliado esse trabalho? A avaliação da diretoria, essa aqui. Essa avaliação foi feita através da pesquisa de satisfação, que foi feita pela Forluz no ano passado, em 2016, onde a diretoria recebe uma avaliação de excelente e bom de 90,6%, regular 6,3%, péssimo 3,1% e não souberam, não responderam 0%. Avaliação da diretoria como um todo. Aqui é o nível de satisfação dos presentes nas palestras, aqueles 4.200 e poucas pessoas que participaram das palestras, excelente ou bom 95%, 3% regular, péssimo 1,5% e não souberam, não responderam 0%. Além dessas questões também, a diretoria, ela, sempre que necessária, ela presta suporte a outras áreas correlatas à questão de DRP, ela presta algum suporte também dentro das demais diretorias na Forluz. No ano de 2016, a gente destaca um trabalho de back-office que a diretoria contribuiu juntamente com a gerência de previdência da Fundação, que foi durante um mês em cobrimento de férias. Algumas questões que eu acho que merecem destaque, e elas ficam muito alinhadas com o que foi levantado dos desafios aqui, né? A questão do déficit, que o ano passado consumiu bastante de todos os técnicos, os empregados, diretoria da Fundação, a questão do plano de equacionamento do déficit, e que a DRP também participou ativamente dessa discussão. As discussões iniciaram no mês de março e terminaram concluídas no mês de dezembro com aprovação pelo Conselho Deliberativo. Um outro trabalho também de 2016, que a gente entende de extrema importância, né, que é um trabalho mais voltado para a questão do sistema de previdência do que simplesmente para a própria Forluz, que foi a ameaça do PLP 268/2016, que ela estava com muito mais intensidade no ano passado. Essa ameaça ainda continua, tendo em vista que esse PLP encontra-se em regime de urgência lá na Câmara dos Deputados, mas, pelo que nós estamos percebendo do Brasil, dessa dificuldade, desse momento político no Brasil, é provável que ele não esteja aí para ser votado nos próximos dias. Parece que tem outros problemas mais importantes para se resolver antes, né? E a DRP participou ativamente nesse lobby, e aí eu abro um parênteses aqui, que é o lobby legítimo, é o lobby técnico, que toda vez que se fala em lobby no Congresso Nacional, imagina-se mil e uma coisa, mala de dinheiro, negociação e tudo mais, né?
mas não foi isso, foi o lobby técnico, o lobby legítimo que foi feito durante o ano de 2016, em diversas ocasiões, salvo engano, coisa de 12 visitas, 12 idas ao Congresso Nacional, para discutir com os deputados, com as lideranças de partido, sobre a questão técnica, qual que seria o impacto do PLP 268, se porventura aprovada na forma do texto original que foi apresentado. Esse foi um trabalho também que nós fizemos. Por outro lado, pegando um gancho também aqui, num outro desafio que eu tenho falado muito, e os que me antecederam aqui não foram diferentes. Nós temos dois desafios, basicamente, no fundo de pensão. Nós temos o desafio da sustentabilidade e da sustentação financeira da patrocinadora. Como todos sabem, a patrocinadora não passa pelo seu melhor momento financeiro da história. E a sobrevivência financeira da patrocinadora implica em dizer diretamente na sobrevivência do fundo de pensão, porque o fundo é patrocinado. A nossa entidade é fechada e patrocinada pelos patrocinadores. Se nós não temos os patrocinadores, obviamente, nós não teríamos o fundo que nós temos hoje, de criar um outro tipo, uma outra estrutura de previdência, mas não essa patrocinada. Então, preocupa bastante a gente, enquanto gestor, enquanto participante do fundo de pensão, a gente é bastante preocupado e torce para essa recuperação financeira da patrocinadora para a sustentabilidade do plano. Esse é um dos riscos que o plano tem, isso é inerente, isso faz parte do sistema. Tudo que é patrocinado, se você não tiver um patrocinador sustentável, em algum momento ele pode deixar de sê-lo. Por outro lado, outro risco que eu entendo que é muito relevante para nós, e costumo chamá-lo de risco exógeno, que é o risco das alterações regulamentares, é o risco da mudança da legislação. Nós sabemos que o Congresso nem sempre, o Congresso Nacional, nem sempre ele altera ou cria normas, cria regras, para atender o interesse da maioria. Em boa parte das vezes, é interesse de algum grupo especificamente. E foi justamente isso que o PLP deixou bem claro, é justamente isso que a atual reforma da Previdência, que busca alterar o parágrafo 15º do artigo 40 da Constituição Federal, também deixa claro, que é a possibilidade da gestão das entidades fechadas através de entidades do mercado financeiro, resumindo, a questão dos bancos. Então, isso é um problema, é um risco que foge da nossa alçada, a princípio, enquanto gestor. O que a gente pode fazer é promover a discussão técnica com os nossos políticos, com os nossos deputados, através também das entidades representativas, para poder mostrar o nosso posicionamento com relação a isso. Entretanto, a gente sabe que o voto é do congressista que nos representa, se é que nos representa. Mas eu gostaria de lembrar que o ano que vem nós temos eleições. E as eleições do ano que vem, de repente, possa ser o momento para dar a resposta que nós precisamos para esses que dizem nos representar. Dentro desse contexto, eu acho que apresentei aqui sucintamente o que fez a diretoria de relacionamento com o participante e deixei claro aqui quais são os riscos que entendo, enquanto gestor, à frente da diretoria de relacionamento, enquanto gestor, quais são os dois maiores riscos que compreendo, seja para a nossa fundação, seja para o sistema de previdência complementar. Agradeço a todos e vamos agora ao nosso bate-papo direto. Boa tarde.